Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar num texto que, olha, parece roteiro de cinema. Estamos falando do capítulo 2 do livro de Joel, na Bíblia. O material que a gente tem aqui é o próprio texto, na tradução Nova Almeida Atualizada, e alguns comentários que ajudam a gente a decifrar tudo isso. E o nosso desafio é grande, viu? É entender como o profeta nos leva de um cenário de terror quase apocalíptico, sabe? De fim de mundo mesmo, para uma das promessas de esperança mais radicais de toda a literatura antiga. É uma verdadeira montanha-russa emocional. É a melhor descrição, sem dúvida. O livro de Joel ele é todo construído em volta dessa ideia do Dia do Senhor, que é um tema central nos profetas. Só que essa ideia é tipo uma faca de dois gumes. Pode ser um dia de julgamento terrível ou um dia de salvação gloriosa. E o fascinante no capítulo 2 é que ele mostra os dois lados da moeda assim no mesmo fôlego. Começa com o alarme mais alto que você pode imaginar e termina com uma promessa que, olha, mudou o curso da história. Certo, essa é uma afirmação ousada. Então vamos começar pelo começo, porque a abertura ela não parece nada promissora, soa como uma sirene de ataque aéreo. O primeiro versículo já é uma ordem: toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Não é um convite para uma festa, né? É um código vermelho. O clima é de pânico total. Total. A trombeta em Sião, o shofar, era o sistema de alerta máximo da nação. Quando ela soava do monte do templo, significa que a ameaça não era uma coisinha pequena, na fronteira. A ameaça estava no coração da nação. Era uma crise de sobrevivência. E Joel usa uma linguagem poética para descrever o que está vindo, que é de arrepiar. Ele fala de um dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e densa escuridão. É tipo a antítese da criação. Parece que o mundo está se desfazendo. E essa força que está chegando, a descrição é implacável. O texto diz que a aparência deles é como a de cavalos, que eles correm como guerreiros, que sobem muralhas e entram nas casas como ladrões. Parece um pesadelo, uma força da natureza que é perfeitamente organizada e destrutiva. Não tem para onde correr. E isso nos leva à primeira grande pergunta que as nossas fontes levantam. Quem ou o que é esse exército? É um debate clássico. Por um lado, pode ser uma descrição, assim, poética, quase mitológica, de uma praga de gafanhotos, continuando o tema do capítulo 1, só que aqui a coisa atinge um nível surreal. A linguagem é tão exagerada que, como um dos comentários aponta, essa praga se torna ainda mais avassaladora do que as que atingiram o Egito. Entendi, mas a descrição soa tão militar, tão disciplinada, parece mais do que só insetos, né? Exato. E essa é outra interpretação. Muitos estudiosos acreditam que Joel está usando a metáfora da praga para descrever um exército humano real. E quando o texto fala de um invasor que veio do norte, para o público original isso era um gatilho. O norte era o endereço dos superpoderes da época. Os impérios aterrorizantes como a Síria, a Babilônia. Era de lá que vinha a destruição. Então, qual das duas é a correta? É uma praga ou um império? E aqui está o que eu acho que é a genialidade da profecia de Joel. Algo que as fontes ressaltam bem. A ambiguidade é de propósito. Ao não nomear o inimigo, ao deixar essa imagem poderosa e aterrorizante em aberto, Joel torna a mensagem atemporal. Não importa se a sua crise é uma praga literal, uma recessão econômica, uma guerra, o ponto central não é quem é o inimigo, mas o fato de que qualquer desastre pode ser visto como um momento de acerto de contas com o divino. A profecia força cada geração a olhar para suas próprias crises e fazer as mesmas perguntas difíceis. Uau! Isso muda tudo. O foco não é um monstro, mas o que o monstro nos força a fazer. E o clímax desse terror é cósmico. O versículo 10 diz que a terra treme, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. É o colapso completo da realidade. É o cenário do juízo final, e o profeta encerra essa primeira parte com uma pergunta retórica que fica ecoando, sabe? Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar?
A resposta implícita é absolutamente ninguém. A situação é de desesperança total. A gente está no fundo do poço. E é exatamente nesse ponto, quando tudo parece perdido, que a narrativa dá uma virada de 180 graus que chega a dar um tranco. É verdade. Depois de nos deixar sem fôlego com essa imagem de aniquilação, quando você pensa, ok, acabou, não tem saída, a voz de Deus surge no meio dos escombros. O versículo 12 é essa mudança abrupta. Assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. É impressionante. Mesmo no epicentro do desastre, uma porta se abre. E a instrução que vem a seguir é talvez o coração de todo o livro. A frase que define tudo. Rasguem o coração e não as suas roupas. Essa frase me pegou de um jeito, parece tão moderna, tão psicológica. Rasguem o coração. O que isso significava para eles naquele contexto? Significava uma revolução na espiritualidade. Rasgar as roupas era o gesto público padrão para luto, desespero ou arrependimento. Era um ritual, algo que todos podiam ver. Era o post nas redes sociais da época para mostrar que você estava triste. Mas Deus, através de Joel, está dizendo: eu não estou interessado no seu teatro, eu não quero a performance do arrependimento, eu quero a realidade dele. Como uma das nossas fontes coloca de forma brilhante, é um chamado à sinceridade genuína. Deus não está buscando as ações externas, o jejum, o choro, mas a quebra interna, a transformação do coração. Ele continua, porque ele é benigno e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Espera um pouco, isso parece uma contradição gigante. Como o mesmo Deus que enviou esse exército apocalíptico pode ser descrito assim? Essa é a tensão no coração da teologia bíblica. Joel está fazendo algo muito inteligente aqui. Ele está citando diretamente a descrição que o próprio Deus faz de si mesmo a Moisés, lá no livro de Êxodo. Ele está lembrando o povo. Aquele Deus cujo julgamento é tão poderoso é o mesmo Deus da aliança, cuja natureza mais profunda, sua identidade central, é graça e misericórdia. A esperança deles não estava nos seus próprios méritos, mas no caráter de Deus. A porta para a conversão só existe por causa de quem Deus é. E essa conversão não é para ser feita sozinho, no quarto. O chamado é para uma ação coletiva. Exatamente. O profeta convoca uma assembleia sagrada. E a lista de convidados é impressionante pela inclusão total. Ninguém fica de fora. Os versículos 15 e 16 são específicos. Reúnam os anciãos, as crianças, até as que mamam. O texto faz questão de dizer que nem os recém-casados, que pela lei tinham uma espécie de licença, estavam isentos. O desastre foi coletivo, a humilhação foi nacional, então a resposta também precisava ser a nação inteira se voltando para Deus. E a cena dos sacerdotes, os líderes espirituais, chorando entre o pórtico do templo e o altar, é muito poderosa. Eles não argumentam, não se justificam, eles simplesmente apelam. Poupa o teu povo, ó Senhor. Eles estão basicamente dizendo que a reputação do próprio Deus está em jogo. É o clímax do desespero e da entrega. Eles não têm mais nada que se agarrar exceto a misericórdia de Deus. E a gente fica nesse suspense. Eles fizeram o que foi pedido, rasgaram o coração. Será que foi suficiente? E então no versículo 18 a resposta chega. E a mudança de tom é como o sol nascendo depois da tempestade. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. A partir daqui é uma avalanche de promessas. É como se Deus estivesse revertendo ponto por ponto cada pedaço da destruição. Exatamente. E a resposta de Deus não é fria ou relutante. O texto hebraico original sugere uma paixão, um zelo, sabe? Um ciúme protetor por seu povo. E a restauração que ele promete é uma reversão espelhada do desastre. Onde havia fome, ele promete cereal, vinho e azeite. Onde havia o exército, ele promete lançá-lo para uma terra seca e deserta. E onde havia vergonha, ele promete: nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas, de todas essas promessas, a que mais me chama a atenção é a do versículo 25. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Isso parece ir além de só consertar o presente. O que significa restituir os anos? Olha, essa é uma das ideias mais profundas sobre redenção em toda a Bíblia. Pensa só. Não se trata apenas de dar uma boa colheita no ano seguinte para compensar a colheita perdida.
Restituir os anos é uma promessa de compensar ativamente o tempo perdido, o trauma, as oportunidades roubadas. É como se Deus dissesse: eu não vou apenas estancar a ferida, eu vou voltar e curar as cicatrizes. Ele não está só consertando o presente, ele está, de alguma forma milagrosa, redimindo o passado. Nossa, isso é de uma profundidade, é redenção em outro nível. E para que tudo isso? Qual o objetivo final de toda essa restauração? O texto é explícito sobre isso. E é um ponto crucial. O versículo 27 nos dá a resposta. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e não há outro. Todo o propósito da restauração física é levar a uma revelação espiritual. A abundância na colheita, a segurança, elas não são o fim em si mesmas. Elas são sinais, outdoors gigantes apontando para uma realidade maior, o reconhecimento de quem Deus é. Ok. E quando a gente acha que o capítulo já entregou tudo, que a história chegou a um final feliz, ele sobe mais um degrau. E é um degrau que nos leva para a estratosfera. Versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. O interessante é essa palavrinha, depois. É um sinalizador. O profeta está mudando de marcha, olhando para muito além da crise imediata. Ele está se movendo para o que os estudiosos chamam de escatologia, que é basicamente a visão da Bíblia para o futuro último, o grande finale. Então, depois que Deus consertar o problema da nação, uma era inteiramente nova vai começar. E a característica dessa nova era é esse derramamento do Espírito. E o alcance da promessa é chocante para a época. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. E como se não bastasse, ele ainda acrescenta: até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito. Isso simplesmente explode todas as barreiras sociais daquele mundo. Idade, gênero, status. É uma democratização radical da experiência com Deus. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus era algo seletivo. Vinha sobre pessoas específicas para tarefas específicas. Um profeta, um rei. Era para os profissionais da fé, digamos assim. Joel está profetizando um tempo em que a presença direta, a inspiração, o poder de Deus estarão disponíveis para todos, sem intermediários. E essa promessa é de novo acompanhada por sinais cósmicos, como no início. Sol e lua se escurecendo. Mas agora, eles anunciam a chegada da salvação. E é claro, ao ler isso, a nossa mente imediatamente salta para o Novo Testamento. Nossas fontes fazem essa conexão de forma muito clara. E a ponte fundamental. Centenas de anos depois, no dia de Pentecostes, lá em Atos, o apóstolo Pedro se levanta no meio daquela multidão confusa e, para explicar o que estava acontecendo, ele não cria uma teoria nova. Ele busca essa antiga profecia de Joel e a cita na íntegra. Ele basicamente diz: gente, calma, isso não é loucura, não é vinho, isso é o que Joel prometeu. O futuro chegou. A era do Espírito está começando agora. Foi um momento eureka para eles, imagino. Mas a profecia se cumpriu totalmente ali em Pentecostes? Com o sol se escurecendo e tudo? A nuance teológica que os comentários apontam é muito importante aqui. Pedro e os primeiros cristãos viam Pentecostes como o início do cumprimento, a inauguração. Foi a primeira grande onda. Mas a promessa completa, com todos os seus elementos cósmicos, ainda aponta para um cumprimento futuro maior. Mas no meio de toda essa visão grandiosa, tem uma frase que serve como âncora, como a porta de entrada para tudo isso. O versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É tão simples, direto e universal. É a conclusão perfeita. Diante do dia do Senhor, que é insuportável, diante da exigência de rasgar o coração, que é tão difícil, e diante da promessa do Espírito, que é tão grandiosa, a resposta humana se resume a isso: invocar o nome do Senhor. A salvação que parecia impossível lá no começo, agora é oferecida gratuitamente a todos. Que trajetória! É realmente uma montanha russa
Joel nos arrasta para o terror absoluto, nos confronta com o chamado para uma honestidade brutal e então nos eleva a uma visão de restauração que não só conserta o presente, mas redime o passado e culmina na promessa de uma nova forma de ser humano. É uma das narrativas mais completas de crise e redenção que existem. Né? Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. O texto começa com uma crise muito concreta, gafanhotos, um exército, e ela transforma numa promessa espiritual que atravessa milênios. Isso levanta uma questão bem pessoal, né? Como essa antiga profecia sobre um desastre coletivo pode fazer sentido para a vida de um indivíduo hoje? O que significa, no meio das nossas crises particulares de saúde, financeiras, de relacionamento, invocar o nome do Senhor e ter a audácia de esperar por um tipo de restauração que não apenas pare a dor, mas que de alguma forma possa até restituir os anos que a gente sente que foram consumidos? Uma pergunta poderosa para a gente ficar pensando. Deus abençoe todos os ouvintes.